Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa começar a nossa adoração ao Senhor, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 92. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Eu convido você a orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos cantar, de adorar, de louvar o teu santo nome. Oramos para que esse momento seja especial para cada um de nós, que a tua bênção, a tua graça, o teu Espírito Santo possa nos encher, possa nos visitar, Senhor Deus, porque esse é um momento tão importante para nós, um domingo no qual nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, e sabemos, Senhor Deus, que se a tua presença estiver entre nós, nós seremos abençoados. Portanto, esteja entre nós e abençoa-nos nessa manhã, porque sem ti, sem a tua presença, nada disso aqui vale a pena. Oramos assim no nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Tu és bondoso. Muito obrigado. Obrigado, conforme diz o salmista, o seu amor leal está sobre cada um de nós. Por isso a gente não teme o futuro. Por isso, no meio das dificuldades e das lutas, o Senhor está presente, está ao nosso lado. Por isso, Senhor Deus, que nada, Senhor Deus, tem nos faltado nesses dias tão difíceis. Temos a certeza
que o Senhor continuará conosco até estarmos com Ele para sempre. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Profeta Amós, capítulo 9, nós vamos ler o capítulo todo, versículo 1 ao versículo 15. Amós 9, 1 a 15. Dito que os irmãos já encontraram, então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: vi o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que se sobrarem matarei a espada, ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos,
ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem planteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Kir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor, pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nela viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te bendizer, porque a tua palavra, ela nos abençoa, ela nos ajuda, ela nos faz entender coisas que precisamos entender, Senhor. E pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa absorver essa mensagem e que essa mensagem, Senhor Deus, possa ter fruto no nosso cotidiano, porque é assim que nós precisamos viver, fazendo as nossas escolhas baseadas na tua palavra. Mas se ela não for entendida, Senhor Deus, nós erraremos o caminho. Por isso contamos com a tua presença aqui entre nós nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta Amós, ele era um profeta do Reino do Norte. Haviam vários profetas em Israel, muitos deles são aqueles profetas que deixaram os seus escritos para nós, né? Obadias, Jonas, o profeta Oséias e tantos outros que deixaram os seus escritos, e Amós estava entre esses profetas. Parte deles profetizou no Reino do Sul e parte profetizou no Reino do Norte. Então, só para a gente deixar isso bem claro, né, nas nossas mentes, logo após a morte de Salomão, houve a divisão do reino. Então, uma parte do reino ficou sendo regida pelos descendentes de Davi, e essa parte de Israel que se dividiu passou a se chamar Judá, era chamado de Reino do Sul, e ali estavam os descendentes de Davi. Durante muitos anos, esse reino se manteve fiel ao Senhor. Eles, ainda que tivessem cometido uma ou outra falha, eles se mantinham fiéis ao Senhor. Lá no final da sua história é que eles se desvirtuam completamente, se distanciam do Senhor, e aí eles são invadidos pelos babilônios, né? Aquela história que tantas vezes nós pregamos aqui de púlpito, tantas vezes nós explicamos na nossa devocional. E aí eles viveram 70 anos no cativeiro, depois eles retornaram para a capital de Judá, que era Jerusalém. Mas nessa divisão, um outro reino surge, que é chamado Reino do Norte, e o nome é Israel.
E aí nós tínhamos dois reinos, Israel e nós tínhamos Judá. Então parte desses profetas profetizaram no reino do sul e parte profetizou no reino do norte. O reino do norte, diferente do reino do sul, não foi governado pelos descendentes de Davi. Vários reis e várias dinastias dominaram aquele reino. E aquele reino teve uma curiosidade: assim que houve a divisão, um rei chamado Jeroboão, que foi o primeiro rei que assumiu o reino do norte, ele ficou com medo de que as pessoas fossem para Jerusalém, porque Jerusalém estava do lado de Judá. O templo do Senhor estava lá em Jerusalém. Então ele, temeroso de que as pessoas fossem passar para o outro lado e que eles ficariam para o lado de lá e que não retornariam, então ele resolveu construir dois altares em duas cidades, que era Dan e Betel, e nesses altares ele esculpiu o bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro, né? Lá de trás, da época de Moisés, muito tempo atrás, né? Ele esculpiu dois bezerros de ouro e colocou cada um em uma cidade. O que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando criar um ídolo para Israel? Não, ele estava tentando colocar uma imagem do próprio Deus de Israel, fazendo com que as pessoas adorassem o Deus de Israel através daquela imagem. O problema é que aquela imagem era terminantemente proibida pelo Senhor. Os israelitas, eles não poderiam fazer qualquer imagem para a representação de Deus. Então, a partir daquela imagem, que era um erro, que era um pecado diante de Deus, o povo logo se entregou à idolatria, né? E o povo, diferente de Judá, que durante muitos anos ainda foi temente ao Senhor, logo de início, o povo de Israel, o reino do norte, se distanciou completamente do Senhor e logo já não parecia mais uma nação que havia recebido a revelação, as leis de Deus, e havia recebido tantas experiências com Deus no passado. Eles já pareciam como qualquer um daqueles povos ali da região de Canaã. O que acontece? Deus levanta profetas no reino do norte para dizer que eles precisavam retornar para o caminho do Senhor. Eliseu e Elias são um desses profetas que profetizavam no reino do norte. E entre esses profetas, Oséias, que foi pregado aqui pelo Jefferson na semana passada, e também o profeta Amós profetizou exatamente no reino do norte. Esse homem, irmãos, ele era um fazendeiro, ele era um homem do povo, segundo o que diz no livro de Amós. Ele era um boiadeiro, ele cuidava de bois e por isso ele usava uma linguagem mais rude. Ele também era alguém que colhia figos, né? Ou seja, ele era um fazendeiro. E o interessante é que em Israel havia vários profetas e havia também sacerdotes, mas ali no reino do norte, essas pessoas não estavam mais cumprindo o seu papel, haviam se distanciado, assim como o povo havia se distanciado do Senhor por conta daquela religião nova que eles criaram, daqueles bezerros de ouro que estavam lá naquelas cidades. Os profetas e os sacerdotes se desviaram também completamente do Senhor. Por isso o Senhor pega uma pessoa comum, alguém que estava no meio do povo, que era um fazendeiro, alguém que era um boiadeiro, cuidava ali dos bois, da colheita dos figos, mas ele não era um profeta profissional, ele não era alguém ensinado na lei do Senhor como sacerdotes, ele era uma pessoa comum do povo, mas o Senhor pensou essa pessoa, esse homem, porque era necessário transmitir uma mensagem importante para o povo de Israel, do reino do norte. Ele profetiza então, irmãos, no período de Jeroboão II, não o primeiro, lá aquele que começou, não aquele que fez os bezerros de ouro, mas um novo Jeroboão, uma pessoa que tinha o mesmo nome. É muito comum na Bíblia, né?
A gente vê pessoas que tinham nomes repetidos, né? É comum hoje em dia, imagina naquele tempo que a criatividade não era muito grande, né? A gente olha na Bíblia, às vezes 3, 4, 5 pessoas, a gente vê na Bíblia, né? Pessoas com o nome Tiago, né? A gente chega a se confundir quando a gente lê o Novo Testamento, né? Então, havia pessoas com o mesmo nome. Esse Jeroboão II não era o mesmo Jeroboão lá no início. E o período em que ele profetizou, diferente de tantas vezes que nós vimos os profetas do Reino do Sul profetizando, por exemplo, como o profeta Jeremias ele profetizou num momento em que as coisas estavam muito difíceis para Israel, eles já estavam sofrendo o cerco dos inimigos, ou então eles estavam sofrendo por uma grande seca ou fome que o Senhor havia enviado para alertar a eles sobre o problema que eles viviam, o pecado, sobre o afastamento que eles tinham tido do Senhor. Não era assim que o Reino do Norte estava vivendo no momento da profecia. Pelo contrário, havia prosperidade no Reino do Norte. Eles se sentiam politicamente seguros porque eles não estavam cercados pelos inimigos. O Reino do Norte não foi cercado pelos babilônios, né? Israel não foi cercado pelos babilônios. Judá sim, foi cercado pelos babilônios, foi levado pelos babilônios para o cativeiro, viveu 70 anos, mas o Reino do Norte não, foram os assírios. Eles eram uma grande nação que no futuro, né, no momento depois desse aqui de Amós, eles entraram em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e aí fizeram aquela barbárie toda que nós já falamos em outras oportunidades. Mas aqui, a Síria ainda não estava ameaçando Israel, e eles se sentiam então politicamente seguros. Não, está tudo bem, vamos continuar vivendo a vida desse jeito. E espiritualmente eles se sentiam também satisfeitos, isso porque a prosperidade naquela época muitas vezes era confundida como bênção do Senhor. Então, como havia prosperidade no reino de Israel, no Reino do Norte, então eles entendiam que eles estavam sendo abençoados por Deus, que eles estavam numa situação confortável, que Deus estava se agradando, né, da situação em que eles viviam. Mas na verdade eles estavam vivendo bem distantes do Senhor, eles estavam cometendo vários pecados graves diante de Deus. Quando a gente volta, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, a gente percebe quantas coisas eles estavam vivendo. O profeta diz o seguinte, que eles vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Olha só o que os líderes estavam fazendo, né? Eles usavam as pessoas como moeda de troca, eles não faziam a justiça como ela precisava ser feita, mas eles eram homens que usavam a justiça em prol de si mesmo. O versículo 7 dizia: pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Veja o que estava acontecendo. O Senhor havia dado a lei de Moisés que trazia uma justiça para o povo, trazia igualdade para todos. Quando a prosperidade que Deus dava à nação, as bênçãos, era dividida entre as pessoas, mas na verdade os poderosos, aquelas pessoas que detinham o poder, elas não faziam aquilo que o Senhor havia mandado na sua lei. E quando a gente vê, os mais fracos estavam sendo explorados, estavam sendo pisoteados pelos mais fortes. Mas não apenas isso, olha só o problema que havia também. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Havia um problema de imoralidade naquela nação. A nação já tinha se esquecido do Senhor, tinha deixado de perceber o quão grave eram esses pecados diante do Senhor, e mais ainda, inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Ou seja, eles também haviam se entregado a todo tipo de idolatria. Essa nação já não se parecia mais com aquela nação que o Senhor tirou com mão poderosa do Egito, levou aquele povo no deserto, deu as leis do Sinai, guardou aquele povo de modo milagroso enquanto eles atravessavam o deserto. E
depois mostrou suas maravilhas quando eles entraram na terra prometida. Eles estavam completamente distantes do Senhor. E aqui o que a gente percebe, irmãos, que a mensagem que vai para esse povo é uma mensagem desafiadora e muito importante por conta da situação tranquila que eles estavam vivendo. O povo escolhido era um povo escolhido, mas que decidiu se afastar do Senhor quando as coisas andavam bem. Diferente, né, do Reino do Sul, que as coisas estavam ruins e eles estavam cada vez mais distantes do Senhor. Essas pessoas aqui não estavam vivendo isso, estavam numa situação extremamente confortável e ainda assim andavam andavam para longe do Senhor, estavam praticando todo tipo de coisa que não agradava ao seu Deus. E aí a gente percebe algumas coisas importantes que eu quero falar com vocês sobre essa profecia que nós vemos. E a primeira delas é que quando o momento difícil, quando a ira de Deus se abater sobre essa nação, porque nessa profecia a gente vê que o Senhor vai trazer o juízo sobre eles, e o juízo será a Síria, eles serão cercados, eles serão levados para o cativeiro, eles morrerão à espada, né? Quando isso acontecer, olha o que Deus fará com Israel. E aí diz o versículo 4, diz o seguinte: mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate, vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Olha que interessante isso que o Senhor está dizendo. Enquanto para Judá o Senhor falou assim: entreguem seu inimigo, porque essa é a única forma de salvação para vocês, porque eles tinham um coração obstinado e nem isso eles queriam obedecer ao Senhor, a esse povo. Eles disseram o seguinte: que para vocês não adianta nem se entregar ao inimigo, não adianta vocês pedirem a minha ajuda, porque na verdade vocês não vão contar com a minha ajuda nesse momento, porque aquele povo não queria saber do Senhor de modo algum. Como eu havia falado, Judá durante algum tempo ainda se manteve fiel ao Senhor, mas esse povo, logo que se dividiu, eles viraram completamente as costas para o Senhor e eles ficaram até piores do que os povos cananeus que habitavam antes da chegada deles ali. Então a gente percebe que o Senhor não lhes daria ajuda nos momentos difíceis. E ainda no versículo 2 e 3, a gente percebe que também que o próprio Senhor se oporá ao povo de Israel quando os momentos difíceis se abaterem, quando ele diz: ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer, mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei, ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Percebam, irmãos, que mesmo que eles fizessem de tudo para fugir do juízo de Deus, eles não conseguiriam, porque o Senhor nesse momento se oporia à nação e não permitiria que eles saíssem daquela situação na qual o Senhor estava dizendo que iria acontecer. Perceba, irmãos, que isso aqui não é simplesmente algo que está acontecendo sem aviso, mas o Senhor estava avisando a nação que isso aconteceria. E ainda ele segue no versículo 7, quando ele diz o seguinte: vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. O que o profeta está dizendo é que as experiências passadas não eram garantia de salvação. O que ele está dizendo é que todos os povos tiveram alguma experiência de um grande êxodo, né? de uma grande migração, assim como o povo de Israel teve também. Ele cita povos que tiveram essa experiência de migração, mas o que diferenciava o povo de Israel dos demais povos era o relacionamento que eles tinham com Deus, e não a história. A história era tão somente história. Isso é algo, irmãos,
Por que, que o Senhor fala aqui? Porque, na verdade, o que o Senhor chama Israel não é a uma religiosidade mística, fria, mas é a um relacionamento. O relacionamento é algo que acontece a todo instante. Então, o que Israel havia feito com o passar dos anos, ele abandonou o Senhor, não queria mais se relacionar com o Senhor, não queria viver em obediência, ouvindo a voz do Senhor. Israel só queria viver segundo aquilo que ele mesmo queria, havia virado as costas completamente para o Senhor. Então, não adiantava todo o passado glorioso que eles haviam passado, aquilo para Deus não significava nada, porque nós sabemos que o que fazia da nação de Israel povo eleito, né? Descendência de Abraão, não era o sangue, mas sim descendentes de Abraão eram aqueles que eram por fé, aqueles que continuavam aliançados com o Senhor, assim como Abraão havia feito a aliança e cumprindo a sua parte na aliança com Deus. Então, as experiências passadas não eram nenhuma garantia de salvação do povo de Israel. E ainda, irmãos, a gente vê no versículo 10 também, quando ele diz: todos os pecadores que há no meio do povo morrerão à espada, todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Esse povo, porque tinha essa experiência passada com Deus, porque eles se diziam povo eleito por Deus, eles achavam, né, que Deus não permitiria que isso aconteceria com eles, mais ou menos como o povo de Judá, seus irmãos, né, que na época de Jeremias falou o seguinte: não, os babilônios não vão entrar em Jerusalém, porque o templo do Senhor está em Jerusalém. Por isso, ele não entrará no templo, na cidade, não conquistará a cidade de Jerusalém. Eles olhavam para o templo como um prédio místico, mas o que Deus falava para eles é que não tinha nada lá, aquilo era somente paredes. O que Deus queria era um coração quebrantado e contrito, e o povo não tinha o coração quebrantado e contrito. Por isso que na visão de Ezequiel, o Senhor sai do altar, e a presença do Senhor, né, a glória do Senhor sai do altar e vai para outro lugar. Ela sai da cidade de Jerusalém, porque o Senhor não estava mais entre o seu povo. Ali naquele momento, eles se fiavam no fato, o reino do norte se fiava no fato de que eles tinham uma história com o Senhor, então nada iria acontecer. Eu falei, irmãos, na outra semana, que muitas vezes as pessoas confundem fé com pensamento positivo, ou fé com qualquer outra coisa, ansiedade, ou até mesmo com imprudência. Nesse caso, eles estavam sendo extremamente imprudentes, porque eles estavam falando que a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará, mas eles não estavam servindo ao Senhor, não estavam obedecendo ao Senhor, eles não estavam mais sob a proteção divina, mas eles acreditavam que eles poderiam viver a vida do jeito que eles estavam vivendo, e Deus, mesmo assim, os salvaria daquela desgraça que viria muitos anos depois. Queridos, o Senhor, quando a gente vê uma profecia como essa, às vezes a gente fica meio chocado, né? Mas que profecia dura é essa que o Senhor está dando para o povo de Israel? Mas, irmãos, lembrem-se que as profecias no Antigo Testamento eram uma forma do Senhor demonstrar misericórdia, porque o Senhor não era um Deus vingativo, raivoso, não era isso. O Senhor era misericordioso. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 5 desse mesmo livro, no versículo 6, nós vamos ver o que estava por trás da profecia, quando o Senhor diz, através do profeta: busquem o Senhor e vocês terão vida. O Senhor não tinha interesse de trazer qualquer maldição para aquele povo, pelo contrário, o que o Senhor queria era trazer bênção para ele. Em várias ocasiões, nós temos registrado no livro de Reis, inclusive uma vez que o próprio Acabe faz um movimento em direção ao Senhor, um movimento pequeno, e o Senhor foi e abençoou aquele homem, ainda que tivesse sido por um breve momento, e tantas outras pessoas que, quando mostraram arrependimento, o Senhor revogou aquilo que ele trazia, o juízo que ele ia trazer sobre determinada pessoa.
O Senhor é misericordioso, é gracioso, e o que o Senhor queria é que através dessas profecias o povo se arrependesse dos seus pecados, e o povo retornasse para os caminhos do qual o Senhor estava propondo à nação. Então, o que a gente percebe é que o Senhor faz essa chamada ao arrependimento. A primeira palavra do Senhor é uma palavra de juízo, a segunda é uma palavra de arrependimento, e a terceira palavra que a gente vê aqui é uma palavra de esperança, através da profecia messiânica, quando ele diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, eu reerguerei para que seja como era no passado. O Senhor começa a falar da vida do Messias e da promessa que ele havia dado ao seu povo de bênção, ao povo de Israel, se eles servissem ao Senhor. Amados, infelizmente o povo de Israel, Reino do Norte, não ouviu ao Senhor, e infelizmente alguns anos depois eles foram cercados pelos assírios, e a cidade de Samaria foi tomada e houve uma destruição completa, porque os assírios eram ainda muito mais bárbaros do que os babilônios, né? E a destruição do Reino do Norte foi terrível, e essa nação deixou de existir. Quando Judá volta para o cativeiro, né? E ele retorna porque o Senhor prometeu guardar Judá, e Judá foi para o cativeiro e retornou, mas a nação de Israel, ela nunca mais voltou. Por isso que na época de Jesus, o povo do Senhor não é chamado de israelitas, eles são chamados de judeus, porque tão somente a nação de Judá é que continuou viva depois do retorno do cativeiro. Mas Israel, o Reino do Norte, ainda que algumas pessoas de várias tribos tenham sobrevivido, mas a nação nunca mais voltou a ser a mesma, e ela nunca mais se reergueu como nação apenas do povo de Judá. Amados, eu queria dizer algumas coisas importantes. Toda vez que nós olhamos para as profecias, nós precisamos tirar lições. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós dizemos assim: isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano. Quando é palavra de bênção é para a gente, né? Quando a gente lê um salmo, aleluia, esse salmo é para mim, como tem me abençoado. Aí a gente, por acaso, abre a Bíblia ali nos profetas e fala: meu vizinho precisa ouvir isso, né? O meu irmão precisa ouvir aquilo, né? O meu tio precisa ouvir aquele negócio, minha mãe, minha esposa tem que ouvir isso aqui, essa palavra. E aí simplesmente a gente não absorve a palavra do Senhor para as nossas vidas, mas essa palavra também é importante, e é muito importante para nós, queridos. E a gente sabe que o Salmo 139, ele nos diz uma coisa muito importante. Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando a gente bate o olho nessas profecias, nós precisamos nos perguntar se as coisas estão andando bem nas nossas vidas. Será que de fato nós somos o povo escolhido do Senhor, que se afastou do Senhor em algum momento de nossas vidas? Será que em algum momento, depois da nossa história de conversão, daquilo que a gente viveu no passado, será que as facilidades, assim como vivia também o Reino do Norte, facilidade, prosperidade, será que muitas vezes nós não estamos nos desviando do caminho do Senhor? Porque, entendem, irmãos, muitas vezes, né, nós somos perseguidos. O inimigo levanta situações no nosso trabalho, na nossa vida. Quantos cristãos foram perseguidos por causa do Evangelho em tantas nações e morreram por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Mas muitas vezes o reino das trevas está fazendo uma baita perseguição na nossa vida, nos dando tranquilidade e prosperidade. E muitas vezes nós vamos caindo por caminhos nos quais nós não deveríamos ir, mas há uma tendência do ser humano de buscar sempre o que é mais simples, o que é mais confortável para as nossas vidas. E muitas vezes nós também vamos cedendo a esse conforto, essa vida
de prosperidade que muitas vezes nós vamos experimentando, de falta de conflitos e tantas outras coisas, e a gente, quando vê, a gente já se desviou do Senhor. Mas saiba, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Evangelho que nos é proposto a partir do momento da nossa conversão não é uma religiosidade mística. Eu bato tantas vezes isso nessa tecla aqui nessa igreja. Nós não podemos viver religiosamente, porque essa é uma tendência do ser humano. A nossa tendência é construir bezerros de ouro na nossa vida, cristalizar determinados comportamentos, achar que Deus é aquilo que nós criamos na nossa vida, no nosso cotidiano, e não é. Deus tem a ver com relacionamento. Ele nos chama a um relacionamento diário. Isso significa que dia após dia nós precisamos falar com Ele, orar, nós precisamos buscar a vontade dEle, nós precisamos entender o que Ele quer de nós, quais são as transformações que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Senão, irmãos, nós colocamos sobre nós uma capa de religiosidade e nós simplesmente achamos que está tudo bem, que está tranquilo, que Deus está nos abençoando. Afinal, né, o Senhor me deu um bom emprego, o Senhor me deu uma boa casa, o Senhor me deu uma boa família. Na verdade, tudo isso pode ser e é verdade, mas nós não podemos achar que isso é um salvo-conduta para as nossas ações que nós fazemos hoje. Não é verdade. O que Deus fez no passado, assim como Deus tirou Israel do Egito, muitas vezes Deus fez maravilhas no nosso passado, mas isso, irmãos, não pode ser um salvo-conduto para as nossas vidas e achar que não, o Senhor fez, então está tudo certo. O Senhor precisa continuar fazendo e nós precisamos continuar servindo ao Senhor, sendo obedientes a Ele, quebrando o coração, pedindo ao Espírito Santo que quebre o nosso coração de pedra, nos dando um coração de carne, porque nós temos a tendência, irmãos, de ir para o mais confortável, e sabe que o mais confortável não é ir em direção a Jesus Cristo, não é passar pela porta estreita, pelo caminho estreito, mas é passar pelo caminho largo, pela porta larga, e muitas vezes nós vamos permitindo que essas coisas aconteçam na nossa vida, irmãos. O nosso relacionamento com Deus é mais ou menos como aquilo que acontece nos nossos relacionamentos, como por exemplo no casamento. Não é o ato do casamento, aquilo que é feito ali diante do pastor, né? A gente assina um documento, não é aquilo que faz o casamento. O casamento ali é oficializado o casamento, mas o que faz um casamento ser um casamento é o que acontece dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, depois daquilo que acontece. É você reafirmar o seu amor através de palavras, através dos seus atos, através de um comprometimento mútuo. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Não basta a experiência de conversão, sim, basta no sentido de que houve uma transformação ali. No entanto, irmãos, não adianta achar que depois que eu saio dali, que eu não preciso buscar essa santificação. Há pessoas que dizem, não, eu sou eleito, eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. E é verdade, nós não precisamos fazer mais nada, mas a santidade é um sinal da eleição de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se você não se preocupa em buscar a santidade dia após dia, significa que há algo errado na sua conversão, ou há algo errado no seu entendimento, ou você de fato não teve um encontro com Cristo, porque quem tem um encontro com Cristo se incomoda todas as vezes, que esbarra nos pecados, e não consegue muitas vezes vencê-lo. É verdade. Eu não estou dizendo que a pessoa a partir do momento que ela se converte, que ela vira um super-herói. Não é verdade. Mas, irmãos, a verdade é que quando nós nos convertemos, o nosso desejo deixa de ser o pecado, e ainda que aqui ou ali nós vamos errar, porque nós só vamos estar livres do pecado quando o Senhor Jesus Cristo voltar e quando fizer nova todas as coisas, e quando nós tivermos o corpo glorificado, livre do pecado. Tão somente aí que nós vamos ficar livres do pecado, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos enfrentar dia após dia lutas e dificuldades, enfrentar os monstros
que nós temos dentro de nós mesmos, que só o Espírito Santo pode nos livrar dele, pode nos trazer a segurança de que ele vai nos conduzir em santidade. É assim, irmãos, não adianta a gente pensar que a vida da gente vai ser uma vida tranquila e fácil. Nós precisamos olhar para as profecias, nós precisamos dizer: Senhor, o que eu preciso mudar? O que precisa ser transformado? Porque eu sei que há promessas para aqueles que não querem servir ao Senhor, que o final deles não é bom, mas o Senhor é misericordioso, é bondoso, e às vezes o Senhor puxa a nossa orelha, irmãos. O Senhor puxa a nossa orelha porque Ele nos ama, porque Ele se importa conosco. Às vezes o Senhor permite que a gente passe por isso e por aquilo, porque nós precisamos aprender, mas às vezes o Senhor não vai permitir, não vai fazer com que você passe por aqui, por isso ou por aquilo, porque Ele não quer ficar dando palmadas em cada um de nós, porque nós precisamos ser crentes maduros. Crentes maduros vivem no dia a dia, não importa as circunstâncias, vivem querendo agradar o Senhor em toda qualquer circunstância, querem agradar o Senhor num relacionamento honesto, sincero, não vivem numa religiosidade mística. O Senhor não está nessas paredes. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso significa que há um relacionamento entre Deus e cada um de nós, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e abriu esse caminho. Nós não podemos desperdiçar, irmãos, a nossa vida em religiosidade vazia, mas o Senhor nos chama a esse relacionamento profundo, verdadeiro com Ele. E essa mensagem eu queria deixar nessa manhã conosco e proceder ao nosso momento de Santa Ceia do Senhor. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. E sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que o apóstolo nos fala. Amados, nós estamos precisando relembrar isso dia após dia. Nós temos vivido um momento tão complicado, um momento onde o mais importante é a vida que a gente vê, a vida, o materialismo. As pessoas desejam viver o céu aqui na terra, mas quando aparece uma situação como essa que a gente tem vivido, tão difícil, tão complicada, o mundo inteiro, tem sofrido, por conta desses últimos acontecimentos, nós sabemos o que é, a gente percebe que a nossa vida, ela é finita. Muita gente está distraído no Facebook, nos smartphones, tanta coisa para fazer, Antigamente havia um certo marasmo, uma ociosidade. Isso simplesmente hoje já não existe, porque a todo instante, a um clique de nossos dedos, está uma quantidade enorme de séries que nós podemos maratonar, filmes e tantas coisas que a gente vê no Facebook e nessas mídias sociais, que a gente enxerga, que a gente vê pessoas felizes, aniversários, a gente reencontra pessoas e parece que a vida vai passando e nós vamos nos tornando distraídos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o inimigo quer que a gente fique distraído de fato, que a gente não pense na eternidade, que a gente não pense que a vida ela é curta, porque é curta. E foi exatamente por causa disso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, porque nós não fomos criados para a morte. A morte só entrou no mundo porque o homem escolheu viver distante de Deus. E o que Jesus faz é nos trazer de volta para o Deus Pai, através da sua morte na cruz do Calvário. Nós
viveremos para sempre. Nós precisamos entender que o que nós temos aqui é transitório, seja lá qual for a bênção que você espere de Deus, e Deus é bondoso, Ele pode te conceder essa bênção, mas saiba que essa bênção que o Senhor te conceder, ela um dia ela vai ficar velha, porque não há nada que não seja transitório aqui na terra. Não há nada que não seja transitório enquanto nós estivermos aqui. Tudo tem prazo de validade. Entenda isso, meu amado irmão. Um dia todos nós estaremos diante daquela pessoa amada, num caixão, vertendo lágrimas. A tristeza é a realidade da humanidade. Não se distraia, não se esqueça disso. E o que Jesus Cristo vem fazer por cada um de nós é resolver esse problema da tristeza, do choro, da morte eterna. Saiba disso. Nós olhamos para frente, nós olhamos com esperança, porque assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Nós celebramos aqui a morte de Jesus Cristo, nós celebramos o seu corpo que está significado aqui nesse pão. Morreu por nós, para que nós não precisássemos morrer a segunda morte. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Você não vai precisar sofrer eternamente por conta da ira e do juízo de Deus. Deus já satisfaz a sua ira e o seu juízo sobre os ombros do seu Filho na cruz do Calvário. Hoje, Jesus está suportando sobre ele a ira de Deus. Se Ele não estivesse fazendo isso hoje, agora, as nossas imperfeições fariam com que Deus exterminasse a humanidade, porque nós nos voltamos contra o Criador. Aquele que deu a vida a cada um de nós, veio aqui, viveu entre nós, e o doador da vida foi morto por aqueles que haviam recebido de si a sua vida, e o mataram na cruz do Calvário. Eu e você somos como Barrabás. Não ache que isso é diferente. No nosso lugar, Jesus Cristo morreu. No nosso lugar, Ele suportou a ira eterna. E é por isso que nós celebramos esse momento. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque Ele vai vir para restaurar todas essas coisas. E o momento da ceia do Senhor é um momento de profunda tristeza pela sua morte, que eu merecia estar lá, mas é também um momento de profunda alegria, porque Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Vamos celebrar a ceia do nosso Senhor com muita alegria, com muita gratidão em nosso coração. Ele está entre nós, o seu corpo espiritual, assim como diz Calvino, está nesse momento que a palavra do Senhor foi pregada, porque a congregação do Senhor orou, o Espírito Santo de Deus está entre nós nesse momento. Vamos cantar um novo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Convido você a ficar de pé nesse momento. Faça uma oração de gratidão nesse momento para o Senhor, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário com você. Agora agradeça ao Senhor pela comunhão que temos uns com os outros. Jesus morreu também para que nós quebrássemos a barreira com os nossos irmãos, para que em Jesus Cristo todos nos tornássemos um. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é oferecido por vós, fazer isso em memória de mim.
semelhante modo, nosso Senhor tomou também o cálice depois de haver ceado, tendo dado graças a Deus aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor Deus, no qual nós partilhamos o pão e o vinho. Te agradecemos pela comunhão que temos com os nossos irmãos. Te agradecemos pela tua presença aqui entre nós. Nós sairemos daqui abençoados, Senhor Deus, cheios de esperança. Nós sairemos renovados, Senhor Deus, para enfrentar as dificuldades que nós temos à nossa frente, sabendo que Jesus Cristo, Ele morreu por nós. O amor leal do Senhor, Ele dura para sempre. Nós não precisamos temer que um dia esse amor venha a se extinguir, porque o Senhor, Ele nos promete que esse amor, Ele durará para sempre. Tudo vai passar aqui nessa vida, mas o amor de Deus que a gente já experimenta agora continuará pela eternidade, Senhor Deus. E é esse amor do Senhor que nos sustenta. É por causa desse amor que nós estamos aqui nessa manhã. E te agradecemos por isso. Ajuda-nos a viver em santidade. Que profecias como essa, Senhor Deus, nos ajudem a entender que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar para Jesus Cristo como um alvo e que a gente possa seguir em direção a Ele, conduzido por Ti. Muitas vezes nós temos limitações, dificuldades, muitas vezes, Senhor Deus, nós nos sentimos tão frágeis. Muitas vezes a gente se sente, Senhor Deus, como alguém que não merece a salvação, e de fato nós não merecemos. Os méritos são todos seus, e a gente quer, Senhor Deus, se debruçar sobre a graça do Senhor. Ajuda-nos a viver assim. Nós precisamos, Senhor Deus, viver dessa maneira, olhando para Ti, olhando pela Tua graça, que foi derramada sobre nós. Muito obrigado. Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor possa estar sobre a vida do nosso irmão, que tem passado por tantos momentos difíceis ali no hospital. Oramos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo seja o seu conforto naquele leito, Senhor Deus. Oramos para que o Senhor possa dar graça, que a Tua graça esteja sobre ele, que Sua misericórdia esteja sobre ele naquele momento. Livra ele de todo o mal, fortalece o seu organismo, Senhor Deus. Nós oramos para que o Senhor traga cura para o nosso irmão. Nós cremos no médico dos médicos. Nós queremos que Deus ouve a nossa oração, e por isso nós estamos orando nesse momento, crendo que o Senhor vai restaurar a saúde do nosso irmão. Livra ele de todo mal. Livra, Senhor Deus, de acidentes médicos. Senhor Deus, livra os médicos, Senhor, também de cometerem falhas. Senhor, esteja ali presente naquele lugar onde ele se encontra agora. Nós oramos e cremos, Senhor Deus, que em breve ele estará, Senhor Deus, refeito. Em breve ele estará com a sua família na sua casa, Senhor. Nós cremos nisso. Oramos pela sua esposa Cláudia. Oramos também, Senhor Deus, pelo Gabriel, Senhor Deus, pelo Daniel. Nós oramos também pela nossa irmã Eli, que o Senhor fortaleça ela nesse momento. A irmã Helena também, porque sabemos que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então renova as forças dos nossos irmãos, Senhor Deus, nesse momento. Eles têm precisado, Senhor Deus. Por favor, nós oramos assim, no nome de Jesus. Deus amado, abençoe essa igreja. Livra-nos de todo mal, Senhor Deus. Livra-nos dos vírus, livra-nos das doenças, livra-nos dos acidentes, Senhor Deus, livra-nos da bala perdida, livra-nos da violência urbana. Esteja presente em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoe tudo, Senhor Deus, que nós fizermos, que tudo que nós possamos tocar seja abençoado pelo Senhor. Nós oramos assim, Senhor Deus. Levante as suas mãos nesse momento, as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.